Opa, salve, salve, beleza? Olá, eu sou o Daniel Oliveira, sejam bem-vindos ao meu canal. Chega junto rápido aqui, retângulozinho, aquele no cantinho da tela, vai lá, senta o dedo, te inscreve, não paga nada e não dói para acompanhar o nosso conteúdo. Vamos falar do empate do Grêmio, mais um 0-0 com o Vasco da Gama. Em termos de situação de tabela, a gente poderia dizer, puxa, excelente resultado, afinal o Vasco entrou no jogo brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Mas eu, sinceramente, embora reconheça o bom trabalho que faz o Ramon, eu não vejo o Vasco em condição de brigar pelo título. Acho que a largada agora é boa, mas lá na frente eu acredito que o Vasco já não vai viver esta realidade. Era um jogo que o Grêmio poderia ter vencido. Foi bem no primeiro tempo, criou oportunidades. A segunda etapa o Vasco melhorou um pouco mais, também teve a sua chance. Não foi um grande jogo, né? E a nossa exigência talvez ela possa ser maior, principalmente, né, por ter sido um dia de final de Champions, né, de Bayern conquistando o título em cima do Paris Saint-Germain. O Bayern tá on, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. E talvez, né, esta exigência ela possa influenciar na análise em relação ao jogo do Grêmio. Mas eu particularmente não gostei, um resultado ruim. Grêmio 8º colocado do Campeonato Brasileiro, né? Algumas situações elas indicariam uma atitude da direção do Grêmio que não vai acontecer porque a direção, na verdade, ela tem medo de cobrar o técnico Renato. O Renato tem um poder muito maior, já foi dito pelo presidente, se der títulos, ele pode mandar, não tem problema nenhum. Foi até o presidente Romildo Bolzan que falou numa entrevista ao Alexandre Pretzel, no canal do Xandão aqui no YouTube. E eu não vejo o departamento de futebol do Grêmio em condição de chegar e cobrar do Renato. Por exemplo, por que tu tirou o Jean-Pierre? Por que tu colocou o Tassiano? Por que estamos preservando tantos jogadores? Claro que isso também vem de um parecer médico. Olha, o CK indica lesão e tal. Mas, puxa vida, né? O futebol tem que voltar. O futebol tem que voltar. Porque tem que voltar. Porque se não voltar, nós vamos falir. O futebol tem que voltar. Mas tem que ter jogo. Aí tem jogo. E a primeira coisa que se faz é poupar os jogadores. É preservar os jogadores. E isso vai influenciar dentro de campo. A campanha do Grêmio em relação à possibilidade de lá na frente disputar o título, ela só não está totalmente comprometida porque esse quadro hoje de classificação do campeonato é diferente. Basta ver que o atual campeão, que é o Flamengo, faz uma campanha horrorosa no Brasileirão com o grupo que tem. Então muita coisa vai mudar e isso pode ser um respiro para o Grêmio lá na frente. Agora, se ficar nessa história de que em cada jogo será um time diferente, aí esqueçam o Campeonato Brasileiro. E é triste isso, né? Porque nós estamos na 5ª rodada da competição. E tem muita coisa ainda para acontecer, mas do jeito que está, logo nesta largada, realmente já começa a dar a entender que o Campeonato Brasileiro ali na frente ficará em segundo plano. Hoje o Grêmio teve o Everton jogando, entrando, né, com 30 minutos do segundo tempo. Não dá para avaliar 15 minutos, acho que até é injusto, enfim, né? Mas é uma contratação que eu acho que ela foi correta. O Jean-Pierre saiu, eu não entendi. O Tassiano apareceu no jogo, esse é outro motivo que a direção deveria cobrar o treinador, como disse, não fará, não tem a capacidade de chegar e indagar o técnico do porquê isso foi feito e as coisas vão sendo conduzidas desta forma, um empatezinho aqui, uma vitória ali, mais um empatezinho aqui, outro empatezinho acolá e nós estamos falando da possibilidade de brigar por título, né? E que essa largada indica que o Campeonato Brasileiro neste aspecto será diferente. Vamos falar um pouquinho sobre o Thiago Neves, jogador que eu apostava daria uma resposta melhor do que, por exemplo, o Diego Souza, mas o que aconteceu foi o inverso. Quem está bem é o Diego Souza, que o Grêmio já começa a articular aí a renovação de contrato dele, mas o Thiago Neves não está bem. E sinceramente, do que eu tenho visto, eu não acredito na recuperação do Thiago Neves no Grêmio. Acho que já é fácil entender que é preciso o tricolor, a sua direção, comissão técnica, repensar essa situação, como a do goleiro Júlio César, como a do Marcelo Oliveira, que até é importante em termos de liderança e tal, mas deu, né?
Daqui a pouco o Grêmio coloca aí o Marcelo Oliveira como um funcionário, né, em virtude de conhecimento de vestiário, aquela história toda. E com a economia ou a redução, né, ou não necessariamente reduzir, apenas direcionar a verba que se gasta nesses 3 jogadores, o Grêmio poderia daqui a pouco investir para pagar o salário de um atleta que possa ser a solução. Possa ser a solução. Né? Isso também tem que ser pensado. Além, é claro, de começar a questionar o técnico Renato. Eu não vejo nenhum tipo de problema em criticar o treinador do Grêmio e aposto em cobrar do treinador do Grêmio e aposto que o Renato também não ficaria incomodado. O grande detalhe é que o Renato, na verdade, foi acostumado a ter este poder maior justamente pela referência histórica que ele é no Grêmio como atleta e como treinador. E vamos combinar, né? Isso é pelo trabalho feito dentro de campo. Uma baita qualidade como jogador e mostrando muito como técnico porque ele conhece futebol. Agora tem algumas coisas que o Renato não pode reinar absoluto no Grêmio. E aí eu vejo que parece que há um temor em chegar e cobrar do treinador. Essa é uma campanha ruim, é o começo, mas ele já tem que ser criticado, tem que ser cobrado por isso, porque o Grêmio tem que parar com essa história de ficar toda hora poupando o jogador. Ah, mas jogou o que tinha de melhor. Mas vai ser assim sempre? Então quer dizer que a cada jogo está se arriscando a colocar um time diferente para priorizar o que, afinal? Já que nós só temos agora em andamento o Campeonato Brasileiro. Esta largada em que só se joga o brasileiro, ela não sendo boa, quando tivermos Libertadores da América e outras competições pela frente, como é que vai se fazer para conciliar o calendário? Como é que vai se fazer para jogar tanta partida? Aí joga-se para o alto campeonato e seja lá o que Deus quiser. Gente, comentários aqui embaixo. Daqui a pouco a gente troca uma ideia aqui no canal. Quero saber a tua opinião. Mete like no vídeo. Lembrando, segunda, 9 da noite, programa Raio X. Com Cristiano Silva, Diogo Rímolo e Sérgio Couto e eu falando de bastidores, histórias do rádio, a busca pela informação, muita situação engraçada. Ah, tem muita corneta também, faz parte quando se reúne esse quarteto. Então acompanha aqui no canal, tem a playlist aqui embaixo com todas as edições. Se você ainda não conhece o programa Raio X, para poder conferir cada uma delas, beleza? Fui!